Nós vamos passar por um momento de meditação na palavra e eu peço que você abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Hoje nós vamos começar um novo tempo, uma nova série de estudos, estudando a carta de Paulo aos Filipenses. É uma carta bem curtinha, né? São só 4 capítulos, mas capítulos importantes para a vida da igreja, né? Paulo está vivendo um novo tempo, né, na sua vida, lá preso lá em Roma, e de lá ele vai escrever para a igreja de Filipo, né, da cidade de Filipos, para falar um pouco, para motivar aquela igreja, para cuidar daquela igreja como um pastor, né. Paulo esteve lá em Filipos, ele pregou para aqueles irmãos, ele viu, né, como aquela igreja estava vivendo ali naquele momento. E eles mandam lá uma oferta para Paulo, e Paulo então retribui essa oferta escrevendo para eles, falando um pouco a respeito de como ele estava vivendo e motivando a igreja para viver. Então, para caminhar, né, na presença do Senhor Jesus. E eu quero, nos próximos domingos, né, falar sobre esse texto, né, nós vamos meditar sobre essa carta. Então, eu quero convidar você, né, que está aqui presencialmente, você que está nos acompanhando também pela internet, para que você leia essa carta, né? A gente, apesar de nós temos aqui uma leitura já semanal, né, da palavra de Deus, mas é uma oportunidade de você aprender um pouco mais a respeito disso. Assim como nós fizemos lá com, né, os Colossenses, nós queremos agora também que você seja edificado através da carta de Paulo aos Filipenses. Então, essa carta aqui, né, o propósito de Paulo nessa carta, irmãos, é mostrar, né, que a verdadeira igreja de Cristo, deixa eu só virar aqui, é uma igreja que é marcada pela comunhão, marcada pelo evangelho. É uma igreja que confia na obra soberana de Deus. É uma igreja que espera, né, um crescimento constante no amor, na santidade, principalmente na glória de Deus. Então, quando Paulo está escrevendo aqui, o propósito de Paulo aqui é motivar essa igreja a ser edificada, é motivar essa igreja a buscar, de fato, um evangelho que seja um evangelho que faça a diferença, né? É isso que é o papel da igreja. O papel da igreja não é encher os bancos aqui, né, não é dar show, não é apresentar, né, pessoas, mas é apresentar Cristo. Esse é o propósito. Então o apóstolo Paulo vai falar a respeito disso aqui em todos os capítulos aqui da carta que ele escreve aos Filipenses. Essa epístola aqui, nessa carta, hoje eu vou fazer uma introduçãozinha, né, a respeito da carta, mais para a gente conhecer um pouquinho da história, mas também trazer aqui algumas marcas de uma igreja que é chamada de igreja verdadeira, né? A marca de uma igreja verdadeira. Como que é? Quais são essas marcas? E como essa igreja deixa suas marcas, deixa, né, como essa igreja se torna importante na vida da comunidade onde ela está. Então, a carta foi escrita aqui lá pelo ano 60, entre 60 e 62 depois de Cristo, né? E a gente vê algumas referências históricas citadas aqui na carta que vão nos dar essa referência de quando e onde Paulo estava, né. E apesar aí das circunstâncias que Paulo estava vivendo, né, é uma carta que transborda de alegria, né. Então, Paulo vai nos ensinar com isso, até eu fiz um breve spoiler aqui na escola dominical hoje, né, que a proposta de Paulo a escrever a carta, né, Filipenses é conhecida como a carta da alegria, eh, Paulo está vivendo um momento de tribulação na vida dele. Assim como eu estou vivendo, assim como nós vivemos, né, momentos de tribulação na nossa vida, coisas que a gente não espera que aconteçam e acontecem, e Paulo estava acontecendo isso na vida dele, naquele momento ali. Mas ele escreve uma carta com gratidão, uma carta com esperança de que as coisas estão acontecendo segundo o propósito do nosso Deus. Então, apesar das circunstâncias, nós vamos ver Paulo demonstrando aqui uma motivação que vai além daquilo que a gente pode compreender. A cidade de Filipos era uma cidade que estava localizada ali na Macedônia, no norte da Grécia. Ela recebeu esse nome, né, de Filipos, porque era dedicada ali em homenagem a Filipe II, que foi o pai de Alexandre o Grande, né? Então, Alexandre, olha aí, né? Alexandre o Grande era filho de Filipe e era uma comunidade habitada basicamente por funcionários públicos, né, da época, alguns veteranos do exército, né, de Roma, alguns homens que tinham lutado em Roma e ganharam com isso o título de cidadãos romanos, né, e eles se orgulhavam disso.
Então a cidade de Filipe era uma cidade tipicamente romana, tipicamente voltada para a cultura romana. E Paulo até vai falar sobre isso lá no capítulo 3, quando ele fala que eles davam muito valor para essa questão de serem romanos, mas a nossa pátria, de fato, a nossa pátria está nos céus. Lá no capítulo 3, verso 20, ele fala: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, a população da cidade era uma população de mais ou menos entre 10 e 15 mil habitantes. Era composta então por veteranos do exército, comerciantes, agricultores e funcionários do Império Romano. A economia daquela cidade ali baseava-se principalmente no comércio e na agricultura, né? Então, muitos aposentados, muitos homens, né, que já não produziam mais para o governo, estavam ali cultivando a terra, a mineração, né, em algumas regiões próximas ali, mas eram homens que tinham orgulho daquilo que faziam. Então, Paulo vai frisar muito a respeito disso aí. Alguns personagens que nós temos ali na época, né, estão citados aqui na própria Escritura. O imperador Nero é um deles, né? Nero foi imperador entre 54 e 68 depois de Cristo. Timóteo, que foi o companheiro de Paulo, né, nas suas viagens, inclusive ele começa a carta citando o nome de Timóteo aqui. Epafrodito, né, que foi enviado pela igreja para levar a oferta até Paulo, e agora Paulo vai devolvê-lo de volta aí, em capítulo 2, nós vamos ver isso. Lídia, que foi uma mulher convertida quando Paulo passou por lá, né, quando Paulo esteve na cidade de Filipos. Então Paulo esteve na casa dela, Paulo falou com ela, Paulo pregou o evangelho para ela. E nós temos também um personagem muito importante que está lá no capítulo 16 de Atos, que é o carcereiro, que teve a sua vida convertida numa ação do Espírito Santo na vida desse homem e de toda a sua família. E quais os motivos, né, da gente estudar, ou quais os motivos para que Paulo fizessem com que Paulo escrevesse essa carta? Primeiro, para agradecer a oferta que eles enviaram, né? Então, capítulo 1, versos de 12, aliás, capítulo 4, versos de 10 até o 18, vão falar isso, né? A gente vai abordar isso lá na frente, né? Talvez no quarto ou quinto sermão. Para informar também da situação de Paulo, né, como Paulo estava vivendo, então ele quis dar satisfação daquilo que estava acontecendo com ele aí, versículos 12 até o 26, que vai ser a próxima mensagem nossa. Para encorajar a igreja, né, a viver de forma unida, então isso se aplica à igreja de hoje. Para advertir também a igreja sobre falsos mestres. Então nós vamos trabalhar esses temas, cada um desses temas, em uma das mensagens nossas. E principalmente para exortar a igreja, né, os crentes, a respeito da perseverança nas tribulações e diante daquilo que Cristo propõe para cada um de nós. Então, o tema da mensagem de hoje: marcas de uma igreja verdadeira. É isso que Paulo vai levantar aqui para a gente. Então vamos para o texto, capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 11. Diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que me recordo de vós, fazendo sempre com alegria e súplica por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, da terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração: que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então, Paulo faz aqui uma introdução, né, dos motivos pelos quais ele quer escrever, pelos quais ele quer relatar, né, a sua vida, o seu viver ali na cidade de Roma, para os irmãos que estão nessa cidade. Então, primeira marca aqui que Paulo coloca, né, como marca de uma igreja
verdadeira é uma igreja que é marcada pela comunhão do evangelho, né. Então uma igreja verdadeira, ela é marcada pela comunhão do evangelho. E Paulo começa o capítulo 1, verso 3, ele diz assim: "Dou graças ao meu Deus por tudo que eu me recordo de vós", pelo tempo que ele passou lá, né. Então, ele começa a carta dizendo, fazendo uma oração de gratidão, né, a Deus por aquilo que ele conhecia daquela igreja. E é tão bom quando a gente tem boas lembranças de onde nós passamos, né, de onde nós vivemos, porque cada igreja ou cada local por onde você convive, cada irmão com quem você convive, deixam marcas profundas na vida, nas nossas vidas, né? Algumas marcas positivas, né? Marcas que nos motivam, que nos fazem caminhar, outros marcas que a gente quer apagar, né? Que a gente não quer lembrar. Mas todos deixam marcas. Então é importante a gente lembrar disso. E Paulo começa a sua carta aqui com gratidão, agradecendo a Deus pela vida daqueles irmãos. Porque o seu amor pela igreja não era apenas baseado na afinidade que ele tinha, né, com os homens dali, mas na comunhão espiritual que essa afinidade causou na sua vida. Então, tudo que Paulo aprendeu no tempo que esteve com eles lá, reflete agora na sua vida como apóstolo, né, na sua vida como ministro da palavra do Senhor. E a palavra que aparece aqui, a palavra koinonia, que é a palavra comunhão, né, significa participação, né? Eles era uma igreja que participava, uma igreja que era parceira, uma igreja que cooperava com o ministério de Paulo. Diferente de muitas igrejas, onde só o líder trabalha, onde só o líder se esforça, mas a igreja de Filipos era uma igreja onde todos tinham a participação, ao ponto deles saírem de lá da sua cidade e ir visitar Paulo em outro lugar, levando para ele uma oferta, para saber como ele estava vivendo ali o seu martírio ali, né, a sua prisão. Mas os filipenses eram homens que não eram apenas ouvintes do evangelho, não eram uma igreja acomodada, né, eram homens cooperadores na missão de Paulo. E a gente vê aqui que muitas vezes a igreja, ela se torna um clube, né, de um clube religioso onde as pessoas vão para receber, né, vão para ter prazer de estar ali, mas não vão para oferecer-se para o trabalho do Senhor. Eu creio que a chamada de Paulo aqui, irmãos, nessa carta em especial, é uma chamada para uma igreja que quer crescer, uma igreja que quer fazer diferença, uma igreja que quer ter um significado na vida das pessoas. A igreja de Filipe é uma comunidade que foi redimida e que entendeu o chamado de Deus, né? Hoje nós falamos na escola dominical sobre vocação eficaz, né? Sobre aqueles que Deus chama para estar na obra. Então a igreja de Filipe, e Paulo se refere a ela como uma igreja, uma comunidade que foi redimida para participar da obra de Cristo, para estar presente, para se fazer presente naquele momento. Porque Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 3 que nós somos cooperadores do reino, né? Nós não somos apenas parceiros do reino, ou somos, né, parte de um reino ali, mas nós somos cooperadores com ele. Lá em 1 Coríntios 3:9, Paulo fala sobre isso. E também a gente vê isso na ação da igreja quando nós lemos Atos capítulo 2, né, lá nos versículos 42, que eram homens e mulheres que perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão, no partir do pão, nas orações, e em cada alma havia um temor tremendo da parte de Deus, à medida que eles se davam para a obra. Eles faziam a obra crescer. Eles cooperavam com a obra, eles estavam presentes lá na obra. E isso fez toda a diferença na vida da igreja, tanto lá em Atos quanto na igreja de Filipos. E João Calvino, ele faz um comentário sobre esse versículo 5 aqui. Ele diz assim: a comunhão do evangelho consiste em que os filipenses, por todos os meios ao seu alcance, promoviam o progresso do evangelho. Então eles usavam todas as forças que eles tinham para promover o evangelho, para pregar o evangelho. Coisa que muitas vezes a gente não faz, né? A gente quer um evangelho só para nós. Eu venho, eu participo, eu não trago ninguém aqui na igreja porque não é importante, mas eu quero que o evangelho seja proclamado. Não, a igreja de Cristo é uma igreja que evangeliza, é uma igreja que se envolve, é uma igreja que trabalha para a honra e glória do Senhor. Não é para nossa honra, é para nossa glória, mas para a honra e glória do Senhor. A igreja de Filipos, então, não era apenas uma igreja beneficiária do evangelho, mas era uma igreja patrocinadora, uma igreja divulgadora do evangelho do Senhor Jesus. Então, primeira coisa que a gente pode extrair aqui desse texto é que essa igreja era uma igreja que vivia em comunhão, era uma igreja que pregava o evangelho, era uma igreja que participava do evangelho, era uma igreja que trazia
no corpo, na alma, nas palavras, o espírito cooperador de uma igreja eficiente. Então essa é a primeira marca da igreja, a marca da igreja que é marcada aí, é uma marca que diz que a igreja tem comunhão e essa comunhão se dá pelo evangelho do Senhor Jesus. Versículo 6 em diante, nós temos a segunda marca, né? Versículo 6 e versículo até o versículo 8, a igreja, né, a marca da igreja, de uma igreja verdadeira, é que a igreja verdadeira confia na obra soberana de Deus. Não é no trabalho do homem, não é nas forças, no esforço do ser humano, mas é na obra soberana do nosso Deus. Versículo 6 diz assim, ó: "Estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós, também há de completá-la". Então, assim, a obra que acontece aqui na igreja não vem das mãos daqueles que estão realizando, mas vem de Deus. Aquele que começou a boa obra em nós, vai completar essa obra em cada um de nós. E isso aí entra então a nossa participação, a nossa força, o nosso empenho, mas na realidade o que ele está falando para a gente aqui é que Deus nos capacita, que Deus nos dá condições, que Deus nos dá ferramentas, né, para que a gente possa exercer essa obra aqui. Então, quem começou a obra foi Deus, quem sustenta a obra é Deus, quem concluirá a obra é Deus, usando cada um de vocês, usando cada um de nós. Então, a nossa salvação, né, a nossa redenção, ela se dá exclusivamente, inteiramente, pela obra divina que é exercida em cada um de nós, né? E nós vemos aqui, lá em Romanos capítulo 8, verso 30, que Deus nos predestinou, Deus nos chamou, Deus nos justificou e Deus há de nos glorificar para que a gente possa exercer a obra que está nas nossas mãos. E João capítulo 10, verso 28, fala que nós somos colocados nas mãos do Senhor Jesus e de lá ninguém vai tirar. Então a obra, nós somos chamados para esse ministério, né, chamados para exercer a obra do Senhor com o apoio, com a força daquele que é o nosso Redentor. E quando Jesus diz, né, o texto que nós usamos sempre aqui na frente, né, Mateus 11, 28, né, fala: "Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei". Significa que, assim, nós estamos com ele, nós vamos caminhar com ele, nós vamos andar com ele e nós vamos alcançar os objetivos dele, porque ele vai estar conosco todos os dias. Ninguém pode alegar que não tem capacidade, ninguém pode alegar que não tem conhecimento, ninguém pode alegar que não tem disposição, porque a disposição vem do Senhor. Foi ele que começou a boa obra em cada um de nós e vai completar essa obra em cada um de nós. Então, a obra da salvação, irmãos, ela é iniciada por Deus e ela não vai fracassar, ela não pode fracassar, porque o que vem de Deus sempre é perfeito. Sempre é perfeito. A gente pode até tentar atrapalhar, né, em algumas situações, né? Mas a obra não é nossa, a obra é do Senhor, porque Deus é o garantidor desse trabalho. Deus é o garantidor da consumação, da completude dessa alma. Reverendo Augusto Nicodemos, ele falando a respeito desse texto, ele diz assim que a segurança do crente repousa não na sua capacidade de permanecer firmes, mas na fidelidade daquele que nos chamou. Então, a nossa força não está naquilo que nós somos capazes de fazer. Nossa força está naquele que nos chamou e nos capacitou para fazer a obra. Todos nós temos a capacidade para fazer a obra. Então, a segunda marca que nós vemos aqui da igreja, irmãos, é que a igreja de Cristo, de fato, é uma igreja que trabalha sobre a direção de Deus, sobre a obra soberana do nosso Deus. Eu vou ler novamente os versículos 6 a 8 aqui para a gente compreender melhor. Ele diz: "Eu estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que assim pense todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e na confirmação do evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós e da eterna misericórdia do Senhor Jesus Cristo". Então, Paulo faz aqui referência àquela igreja, uma igreja operante, uma igreja que trabalha, uma igreja que se destaca entre os demais, não apenas pela boa vontade deles, mas porque o evangelho está sendo cumprido na vida de cada um daqueles irmãos. E é tão bom quando a gente vê isso, né? A igreja fazendo o seu papel.
A igreja trabalhando para trazer paz, para trazer alívio, para trazer conforto para a vida daqueles que estão longe de Deus. Então, nossa confiança, irmãos, não deve estar na força de cada um de nós, nem nos líderes, nem nas nossas emoções. A nossa confiança está na fidelidade imutável de Deus. Quando Deus começa uma boa obra, ele vai terminar. Creiam nisso, tenham certeza disso. Porque se Deus começou a boa obra em vós, ele há de completá-la em Cristo Jesus, que é o nosso Redentor, o nosso Salvador. A terceira e última coisa que nós temos no texto aqui, a terceira e última verdade, né, de uma igreja verdadeira, é que a igreja verdadeira cresce em amor, em discernimento e em santidade. Versos 9 até o verso 11, né, nós temos essa justificativa de Paulo aqui. Ele fala assim no verso 9: "E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais." Então, o desejo de Paulo é que aquela igreja não parasse onde estava, mas que ela pudesse prosseguir, que ela pudesse caminhar, pudesse alcançar novas pessoas, pudesse alcançar novas regiões, pudesse enviar missionários, pudesse fazer diferença onde ela estava. Então, a oração de Paulo aqui, ela revela que ele tinha uma maturidade cristã desejada por Deus de cada um de nós. É isso que nós devemos querer da igreja. É isso que nós devemos ser como igreja. Uma igreja que cresce, uma igreja que busca o amor, não uma igreja que falando pelas costas um dos outros, uma igreja que fica, né, se martirizando ou se cutucando, né? A igreja de Cristo deve ser uma igreja que está aqui para pregar um evangelho puro, santo e verdadeiro, né? Então a oração de Paulo revela essa maturidade, é assim que nós devemos ser. E olha que a progressão que a gente vê no texto a respeito dessa fala de Paulo. Primeiro ele começa, né, um amor crescente, né, que o amor aumente, né? E não é um amor assim, um amor sentimental, um amor, mas um amor fundamentado na verdade, na palavra. E eu só tenho uma forma de me fundamentar na palavra, é lendo, estudando, buscando, compartilhando essa palavra. Eu estava essa semana conversando com um professor meu na faculdade, e ele estava falando o seguinte: "Olha, eu amo a minha profissão, eu amo dar aula, eu adoro estar aqui com vocês. Eu cada vez que eu venho para uma aula, eu me preparo mais, eu aprendo mais, eu saio daqui melhor do que eu entrei." E é assim também com o evangelho, né. Assim, quando a gente faz o nosso trabalho, a gente busca conhecimento para o nosso trabalho, nós estamos nos aperfeiçoando. No evangelho não é diferente, irmãos, né. Essas 2 últimas semanas aí eu tenho estado tô sem carro, né, meu carro está na oficina, e eu tenho tido a oportunidade de ir de Uber, ou às vezes andar de ônibus, né, e voltando de ônibus para a faculdade para casa. E eu tenho tido uma experiência gostosa de poder conversar com os motoristas, né, com as pessoas que sentam do meu lado lá, né, a respeito de Jesus, né. Então, eu começo sempre com uma pergunta: "Tudo bem? Como é que está o seu dia? Está trabalhando bastante e tal?" E daí eu já pergunto logo para ele: "Você conhece Jesus? Já ouviu falar de Jesus?" Né. Alguns, né, falam que sim, outros falam: "O que você pode falar de Jesus?" Tive uma experiência muito gostosa com um senhor, ele já aposentado, estava trabalhando no Uber, e ele falando, eu perguntei para ele: "O senhor conhece Jesus?" Ele falou assim: "Já, Jesus mora no meu coração." E eu falei: "O que Jesus tem feito por você aí no seu trabalho?", né. Daí ele ficou mudo, assim, por alguns instantes, ele falou assim: "Ah, Jesus me deu o trabalho", né. E aí eu comecei a conversar com ele sobre o que Jesus pode fazer por nós. Então é gostoso quando a gente vai falando, a gente vai vivendo o evangelho e vai pregando o evangelho para as pessoas, porque isso faz diferença. Talvez possa não fazer diferença para você, mas faz diferença para quem está do outro lado, né. Então, Jesus te colocou onde você está, Jesus abriu essa porta para que você exerça o papel de ser uma boa testemunha de Jesus. Nós lemos o texto aqui, né, de 2 aos Coríntios, que fala que nós somos embaixadores do rei. Embaixadores do Senhor Jesus. Então esse amor crescente que Paulo fala aqui, não é apenas um amor sentimental, eu gosto do fulano que está lá na igreja, mas é um amor de desejar que ele seja salvo, que ele esteja aos pés do Senhor Jesus. Um amor que seja fundamentado não nos meus sentimentos, mas na palavra do Senhor. Um amor que seja fundamentado numa palavra que traz vida, faz diferença na vida das pessoas. Um amor que tenha pleno conhecimento da palavra e que seja aplicado na vida das pessoas. Um amor sem partidarismo, sem proselitismo, mas um amor que leve as pessoas aos pés da cruz, né. O evangelho é para isso.
É isso que Paulo desejava para a igreja. Então, lá em Efésios 4,15, nós vemos que nós devemos seguir a verdade em amor. Esse é o propósito. A igreja de Cristo deve demonstrar esse amor seguindo a verdade, seguindo aquilo que Cristo é, seguindo aquilo que Cristo faz. Segunda progressão que nós vemos no texto aqui é que uma igreja verdadeira, uma igreja que vive em amor, é uma igreja que tem discernimento espiritual. Olha que diz aí o versículo 10 do texto: para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Então, assim, né, o amor maduro aqui, ele não pergunta se as coisas que ele está fazendo é errado, mas ele pergunta: será que o que eu estou fazendo glorifica ao Senhor Jesus? Será que as minhas palavras estão glorificando a Deus? Estão trazendo paz? Estão trazendo harmonia? E é interessante a gente pensar nisso, irmãos, porque quando nós fazemos o nosso trabalho com excelência, trabalho do Senhor com excelência, nós escolhemos não aparecer, mas que Cristo apareça através de nós. Então, assim, a excelência cristã, irmãos, não consiste em escolher, né, não o que é lícito, não apenas o que é lícito, mas escolher o que é melhor para agradar a Deus todos os dias da nossa vida. E ele continua ainda, o versículo 10, ele fala também da santidade prática. Uma igreja verdadeira, uma igreja que quer crescer, é uma igreja que é sincera. E ele diz aí, ó, que vocês sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo Jesus. Eu já falei para vocês aqui sobre o significado dessa palavra sincero, né? Sincero significa sem cera, sem nada que possa preencher as brechas das rachaduras dos vasos que eram vendidos lá na feira, né? Então as pessoas pegavam o vaso, colocavam o vaso lá contra a luz e eles viam através da luz que aquele vaso tinha sido ou não restaurado. Se ele fosse restaurado, eles usavam a cera para tampar lá as frestas, né? Tampar as fechaduras. E isso era uma coisa falsa, não era verdadeira, né? Mas ele fala assim, Paulo quer mostrar para a gente aqui que essa palavra deve ser a forma de nós nos apresentarmos diante de Deus, sem mácula, sem defeitos, sem termos sido quebrados, né? Deus está preparando uma igreja para o seu retorno, ele está consertando cada um de nós sem passar cera em nós. Deus quer nos restaurar e quer nos colocar de maneira preciosa na presença dele. Efésios capítulo 5, lá no versículo 27, fala assim, olha, para apresentar a si mesmo igreja sem mácula, igreja gloriosa, uma igreja que não tenha defeito na presença do Senhor. Ele vai trabalhar isso nas nossas vidas dia após dia, para que a gente possa dar frutos que sejam dignos daquele que nos chamou. A quarta coisa que ele fala aqui no texto também, versículo 11 agora, ele diz que nós precisamos frutificar espiritualmente, né? Então, uma igreja verdadeira é uma igreja que dá frutos, frutos importantes, né? Cheios de fruto de justiça, que diz aí o versículo 11 do texto, né? E o fruto aqui não é produzido pela forma humana ou pela mão humana, mas é resultado da nossa união com Cristo. Quando eu estou unido com Cristo, eu vou dar bons frutos. Eu sempre fico pensando nisso, irmãos. Quais frutos eu tenho dado? E é uma coisa que você tem que pensar também. Quais frutos você tem dado? O fruto aqui é um fruto que vem daquilo que nós somos. A palavra de Deus diz que não pode sair, né, a água boa de uma fonte que seja amarga, né? Não pode sair bons frutos de uma árvore que não dá bons frutos, que não é uma árvore frutífera. João 15, versículo 5, fala que sem Deus, né? Jesus fala, sem mim, nada podeis fazer. Então nós estamos nas mãos do Senhor, que nos chamou, que nos capacitou, que nos deu o privilégio de fazermos parte do reino dele para dar bons frutos. Mas ele não está falando que o fruto é esforço nosso. O fruto é resultado daquilo que nós somos em Cristo Jesus. E tem muito crente dando maus frutos, porque não estão enraizados em Cristo Jesus. Temos que tomar cuidado com isso, irmãos, porque nós vamos chegar diante de Deus e nós vamos ser cobrados por aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer. Da forma como nós agimos ou da forma que nós deixamos de agir. Então, cuidado, né?
E a gente conclui essa introdução aqui do nosso texto, lembrando que esses primeiros versículos aqui fazem apenas uma introdução daquilo que Paulo vai falar mais para frente, porque Paulo ele apresenta uma igreja saudável, uma igreja segundo os padrões do Evangelho, mas é uma igreja que é comprometida com a comunhão, que está lá vivendo, né, nos momentos bons e nos momentos ruins. Não é uma igreja que se afasta quando as coisas estão ruins, não é uma igreja que deixa de fazer a obra porque as coisas estão ruins, mas é uma igreja que é participante da missão. Nós precisamos entender isso como igrejas. Uma igreja que seja comprometida com a comunhão do Evangelho. Segunda coisa que o texto mostra para a gente é que essa igreja é uma igreja que confia na soberania de Deus. Deus é soberano sobre todos nós, irmãos. Deus é soberano sobre as nossas decisões, Deus é soberano sobre os nossos passos, sobre o nosso respirar, sobre a nossa vida, porque Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Então, nada que acontece ao seu redor não deixa de ser do conhecimento de Deus. Deus sabe. Por isso a gente tem que confiar nele, confiar nas ações. É claro que nem tudo que acontece a gente aceita da melhor maneira, né? Porque a nossa vontade nem sempre é a vontade de Deus, mas Deus faz a sua vontade perfeita. Então nós devemos descansar na certeza de que Deus completa aquilo que ele começou, conforme o texto diz para a gente aqui. Terceira coisa, né, que a gente vê nesse texto é que, sendo crescente em amor, tendo discernimento e tendo santidade, a igreja vai se preparar cada vez melhor para estar com Cristo. E o objetivo final de tudo isso aqui está aqui no versículo 11. Para a glória de Deus, né? Para a glória e para o louvor de Deus, ele conclui aqui, né? Então ele diz lá no versículo 11, olha, cheios do fruto da justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então a finalidade da salvação não é cada um de nós aqui, homens, a finalidade da salvação é a glória de Deus, é glorificar o nome do nosso Deus. Deus ensinou a cada um de nós que nós devemos ser dependentes dele, que nós devemos confiar nele, que nós devemos buscar nele cada vez mais se aperfeiçoar e se tornar mais parecido com ele. Então, que nós possamos, irmãos, nesse texto de Filipenses aqui, nos 4 capítulos de Filipenses, aprender a ser uma igreja que tem uma marca verdadeira, né? Qual é a marca que você está deixando? Qual é a marca que você está deixando no coração das pessoas? Qual é a marca que você está levando consigo e sendo identificado por ela? Que a gente possa aprender isso, né? E que Deus faça da nossa igreja, da nossa comunidade, uma igreja marcada aí pela comunhão do Evangelho, uma igreja que seja submissa à vontade soberana de Deus, e uma igreja que busque realmente uma santidade constante para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Então, eu quero convidar você a ler a carta de Paulo aos Filipenses, né? Se você ler um capítulo por dia, você não vai gastar em mais que 3, 4 minutos para ler o capítulo, e nós vamos, se Deus permitir, no final, decorar esse capítulo aqui, essa carta, né? Aprendendo com ela e tirando lições importantes para a vida de cada um de nós. Que essa seja a marca da nossa igreja, a marca de uma igreja que faz diferença, uma igreja verdadeira na presença do Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor nos deu o privilégio de podermos abrir a Tua palavra, de podermos estar na Tua casa, de podermos meditar nessa palavra. E, ó Deus, nós pedimos que durante esses próximos domingos, que a Tua palavra seja explicada a cada um de nós, fale ao nosso coração e supra cada uma das nossas necessidades, para que a gente não se esqueça, Deus, que nós somos uma igreja convocada pelo Senhor, uma igreja chamada para fazer diferença, uma igreja que tem propósitos e uma igreja que aplica esse propósito na vida das pessoas. Que não sejamos acomodados, que não sejamos apenas ouvintes negligentes, mas que sejamos operosos e praticantes, para que o nome do Senhor Jesus possa refletir na nossa vida, nas nossas ações. Eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos deu nessa noite. E peço a Deus que o Senhor nos leve em paz, que esse domingo nós tenhamos um restante de dia na presença do Senhor, unidos pela graça e pela comunhão do Senhor, e que na semana que começa nós possamos
colocar em prática aquilo que ouvimos aqui, ó Deus. Que sejamos boas testemunhas, bons embaixadores e que possamos fazer diferença na vida daqueles a quem o Senhor colocar diante de nós. Obrigado, Deus, pela vida de cada um dos irmãos aqui. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém.